Sindipetro RJ. A história, quem faz somos nós. Desde as primeiras lutas até os dias atuais, a união dos trabalhadores tem sido definitiva na conquista de seus direitos. Quando lutamos juntos, somos fortes. Muito já foi feito. Conheça um pouco da luta petroleira. 1964. Intensa participação dos petroleiros nas lutas que antecederam o golpe militar e no grande comício da Central do Brasil. Após o golpe, o sindicato é invadido e os militares promovem uma verdadeira devassa em seus arquivos. A diretoria foi deposta, seus membros perseguidos, alguns presos, outros exilados e demitidos. Esta parte da história depende de você. Participe! Seja você também uma peça fundamental na construção da luta. É no sindicato que nos unimos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos, reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Ser sócio do sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade. É apoiar a organização independente dos trabalhadores. É contribuir na luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira e fale sobre a importância da sindicalização. Sindipetro RJ, lutando pela soberania nacional. Sindipetro RJ. As opiniões e declarações emitidas durante este programa são de inteira e total responsabilidade dos seus produtores. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece. Olá, internautas, navegantes, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo, em tempo real, com mais um programa Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, programa que é de responsabilidade da Secretaria do Setor das Empresas Privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é nosso amigo e irmão, professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz. Companheirada, mais uma semana de luta, mais uma semana combatendo injustiças, combatendo ataques à classe trabalhadora, e mais uma semana que nós estaremos aqui agora reproduzindo o discurso do João Goulart lá na Central do Brasil. E esse é o nosso programa número 247, que abrange o intervalo do dia 10 até o dia 16 de maio de 2017. E é o nosso 19º programa do ano. Antes, então, de nós reproduzirmos aqui as palavras do João Goulart, vamos passar aqui para o nosso querido e respeitado Antônio dos Reis Furtado, que hoje também participamos, na realidade, da Secretaria, de uma assembleia lá na Petrogal. E Furtado teve lá um papel fundamental quando ele se identificou como um homem de Manguinhos, e aí teve uma surpresa agradável. Com você, as palavras iniciais, Furtado. É interessante. Primeiro, boa noite aos que nos dão o prazer da audiência, né? E esse trabalho que nós fazemos é voltado especificamente para os trabalhadores das empresas privadas e, de um modo geral, para todos os trabalhadores que ali nos dão a audiência, né? Evidentemente, companheiro Ivan, foi uma coisa até agradável, né? Depois de nós nos identificarmos e dizendo ali que nós temos aquela cultura de dizer que nós somos da refinaria de petróleo de Manguinhos e você é da Petrobras, né? É diferenciado, mas é uma situação que a gente sempre tem como cultura por toda a nossa história. E depois nós vamos fazer o comentário com referência à Assembleia, e depois que nós terminamos a Assembleia, né, uma pessoa lá nos procurou
dizendo que também havia sido funcionário da refinaria de petróleo de Manguinhos, né? Isso é importante à medida que é o reconhecimento que se faz do trabalho que é feito, né? Porque só se reconhece, então só se qualifica aquilo que dá resultado, evidentemente baseado num serviço feito com honestidade, com transparência e com o objetivo de sempre tentar avançar nas propostas e na discussão da pauta de reivindicação dos trabalhadores. Companheiro Ivan. E foi interessante porque eles tinham feito uma proposta anterior e não ficou tão diferente, né? Agora, a questão de uma perda que eles tiveram de 267, no passado recente, nós conversamos, no princípio, com o representante de RH, e o representante ele aceitou, né, acolheu a nossa sugestão de que vai levar para a empresa como a empresa pode viabilizar, né, o retorno, né, compensar a perda que eles tiveram e quantas vezes seria parcelado, seria em 2 vezes, 1000 vezes, 500 mil vezes, não importa. O importante é que os trabalhadores consigam recuperar, né, o que eles perderam. Isso aí ele ficou de levar para a direção da empresa essa informação. E uma coisa que nos chamou bastante atenção, né, companheiro, que essa empresa, ela é uma empresa nova aqui no Rio de Janeiro, ela tem aí seus postos de serviço fora do Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro é uma empresa nova e que está fazendo acordo coletivo com a gente. Isso é interessante, à medida que não só a própria empresa, mas os próprios trabalhadores reconhecem. Nós tivemos até algumas informações ali através deles, né? Como era feito os acordos coletivos, que nós temos uma outra dinâmica, né, e uma outra visão do acordo coletivo que é feito aqui no Rio de Janeiro. Né? Inclusive, nós temos aí problemas seríssimos, né, companheiro Ivan, com aquelas 6 empresas, 9 empresas, que de primeira eram 9, agora passaram a ser 6 empresas. Então, a gente vai ter, amanhã você vai se reunir com um advogado, e na quinta-feira a gente vai se reunir com os trabalhadores para ver que tipo de posicionamento vão ter. Mas o que chamou a atenção da gente é que essa confiabilidade no trabalho que é feito, né? E eles mesmos ali fizeram algumas ponderações, se avançou inclusive naqueles índices que eram dados que foi, a gente não vai dizer que foi uma grande conquista, mas pelo menos foi resultado de um trabalho, não só por parte do sindicato, mas também um posicionamento dos trabalhadores. Companheiro Ivan. Não, é verdade. Não houve nenhum grande avanço, nada disso. Isso não. Mas não ficou também um massacre, né? Não foi tão violento a coisa contra o trabalhador. Então, dando continuidade a esse dia histórico, foi o dia que o João Goulart fez aquele discurso no Central do Brasil, dando continuidade então, porque ainda vai demorar aí alguns programas, e depois no final nós vamos colocar um link com geral, o discurso no geral. Dando continuidade então, o João Goulart fala: ainda não é a reformulação de nosso panorama rural empobrecido, ainda não é a carta de alforria do camponês abandonado, mas é o primeiro passo, uma porta que se abre à solução definitiva do problema agrário brasileiro. O que se pretende com o decreto que considera de interesse social, para efeito de desapropriação, as terras que ladeiam eixos rodoviários, leitos de ferrovias, açudes públicos federais e terras beneficiadas por obra de saneamento da União, é tornar produtivas áreas inexploradas ou subutilizadas, ainda submetidas a um comércio especulativo, odioso e intolerável. Não é justo que o benefício de uma estrada, de um açude ou de uma obra de saneamento vá servir aos interesses dos especuladores de terra, que se apoderaram das margens das estradas e dos açudes. A Rio Bahia, por exemplo, que custou 70 bilhões de dinheiro do povo, não deve beneficiar os latifundiários
pela multiplicação do valor de suas propriedades, mas sim o povo. Não deve beneficiar os latifundiários, mas sim o povo. Não podemos fazer, por enquanto, trabalhadores, como é de prática corrente em todos os países do mundo civilizado, pagar a desapropriação de terras abandonadas em títulos de dívida pública e a longo prazo. Reforma agrária com pagamento prévio do latifúndio improdutivo à vista e em dinheiro não é reforma agrária, é negócio agrário que interessa apenas ao latifundiário, radicalmente oposto aos interesses do povo brasileiro. Por isso, o decreto da Supra não é reforma agrária. Furtado. Olha só, companheiro Ivan, você fez uma leitura aí super interessante, mas uma coisa me chamou bastante atenção: a alforria do trabalhador camponês abandonado. Né? Quer dizer, na realidade, sempre aqui vamos repetir isso aí, essas frases, cada vez mais que o companheiro Ivan lê esse discurso, cada vez mais é tão atual, né, que hoje nós vemos o que realmente eles estão fazendo, e mais tarde nós vamos até fazer um comentário no que diz respeito a isso, quando ali estivermos falando sobre a Lei Áurea. Companheiro Ivan. É verdade isso. Você vê, quando se falava em reforma agrária, se falava em indenizar latifundiário. Isso não é reforma agrária, né? Reforma agrária é você pegar essas terras improdutivas aí, terras boas inclusive, que ficam ali só para especulação, somente para especulação. Então, uma das razões de derrubar o João Goulart foi exatamente ele mexer nisso aí. Você pega, quando se fala de campo, rapaz, você imagina o seguinte: nem Getúlio Vargas, ditador, nem ele, ditador, conseguiu, né, interferir na vida do camponês. Nem ele como ditador, para você ver o poder que tem esses latifundiários brasileiros. Estão na mão de grandes empresas transnacionais. Por isso que eles dominam verdadeiramente a nossa vida. Mas, Furtado, você vê o seguinte, rapaz, você sabe que eu tenho conversado com alguns amigos, porque fica muito claro para a gente, Furtado, que a justiça brasileira tem deixado muito a desejar, mas muito a desejar. E aí, rapaz, nós precisamos recorrer a tribunais internacionais para poder fazer defesa da vida, né? Fazer defesa do trabalhador, de um modo geral. E você vê que agora, recentemente, a Lei Maria da Penha teve o respaldo da OEA, né? E agora nós estamos aprendendo. Aí você vê uma chacina que aconteceu recentemente não, já tem aí 20 anos, arredondando, ou mais, eles conseguiram, via OEA, né, desarquivar o processo que tinha sido arquivado. Olha, é um negócio assim desastroso. E o Brasil está sendo condenado pela OEA por ter sido tão generoso, tão complacente com um fato que teve repercussão internacional e que ninguém consegue admitir um fato como aquele, que deixou realmente o país muito triste e muito marcado. Agora, Furtado, nós já fizemos, vamos fazer então aqui uma efeméride, porque no dia 10 de junho, nosso período do dia 10 ao dia 16, em 1789, Furtado, nós tivemos nesse dia, em 1789, um cidadão, rapaz, que foi preso porque foi preso no Rio de Janeiro, sob a acusação de participar da Inconfidência Mineira, Furtado. Né? Você se lembra de quem foi esse cidadão? Né? No dia 10 de maio de 1789, o nosso Inconfidente, quer dizer, lutou pelo trabalho honesto, lutou
pela qualidade de vida, né, do trabalhador brasileiro, do povo brasileiro, o que acontece? É esquartejado. Esquartejado. Lembra quem foi, né? E nós aqui já repetimos uma frase que ele falou, que me parece que... Eu tenho por esse cidadão, viu, companheiro Ivan? Eu tenho por esse cidadão o maior respeito, e eu acredito que é o único herói nacional, né? O único herói nacional, no meu ponto de vista, né? Posso estar até equivocado, né? Eu acredito que não. Agora, ele tem uma frase que diz, presta bem atenção, companheiro, se todos quisermos, faremos deste país uma grande nação. E hoje, inclusive, existe uma praça chamada, em homenagem a ele, que é Tiradentes, né? Praça Tiradentes. Praça Tiradentes. Quer dizer, todo aquele idealismo desse cidadão, e você vê o que ele sofreu, né? Os descendentes dele sofreram, a casa onde ele nasceu, o terreno ali da casa foi salgado e não produzia nada, né? Você vê, eu não sei como é que o ser humano, companheiro Ivan, eu não sei como é que o ser humano, ele tem essas posturas de esquartejar uma outra pessoa, segundo a gente está falando, segundo o que a gente lê, a história está aí para confirmar isso aí, e por onde ele passava, iam sendo deixados pedaços dele. E segundo... Para provar ninguém se fazer nada. Para não fazer nada. E segundo aí, na cidade dele, a cabeça dele ficou lá bastante tempo, acho que foi até roubada. Eu não tenho bem certeza disso, mas eu acho que eu já li alguma coisa. Agora, que sadismo é esse, né? Porque a pessoa tem um idealismo. O poder, né? Idealismo que luta pelo aquele idealismo, e ele é crucificado dessa forma. Infelizmente... Enforcado, esquartejado. Um exemplo, se tornou um exemplo, né, para o povo não se manifestar. E foi ao contrário, né? Despertou no povo o sentimento de nacionalidade, né? Até então eu acredito que não houvesse tão profundo, e descobriu, apesar de que hoje a gente passa numa situação também um pouco constrangedora, mas naquela época foi uma referência. Grande Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Mas no dia 11, rapaz, tem um fato interessante, né? E teve um destaque. DJ, tem um parabenzinho aí pro dia 11? Tem? Agora. Então, rapaz, porque no dia 11, rapaz, tem um destaque importante, inclusive lá na sala, tem até a fotografia e tudo, rapaz, do casal lá, entendeu? Exposto lá para todo mundo ver que, pô, é um casal de destaque aí na categoria e tal. Está sempre presente, sempre, né? Sempre trazendo aí emoções fortes para todo mundo, né? Inclusive, sou muito amigo do Netinho, inclusive, deles e tal. Né? Então, vai aí, né? Uma homenagem do nosso programa aí para uma senhora muito importante, rapaz. Não é mole não, hein? Ô, Furtado? Você deve ter algo a comentar no dia 11, não tem? É claro, né? Você, às vezes, você me deixa... Eu fico muito emocionado. E você me desculpa, mas essa pessoa de quem você fala, que nesse dia faz aniversário, é a minha esposa. Eu sempre falo aqui, se pouca coisa do que eu sou, e vou sempre repetir isso, agradeço a ela, que teve a capacidade de me dar 2 filhos e que teve a capacidade de estar sempre ao meu lado, sempre me apontando os caminhos que eu devo percorrer. Eu acredito que sem ela talvez eu não fosse ninguém. Legal. Muito obrigado, companheiro Ivan. Muito obrigado, companheiro DJ. Mas qual é o nome? Divanildo. Divanildo, eu agradeço isso aí. Pô, desculpa se eu fiquei emocionado. Legal. Então, enquanto você relaxa um pouquinho mais, vamos fazer um comentário rápido no dia 12 de maio, né? Quando o nosso querido Alceu Maia faz 64 anos, Bebel Gilberto, rapaz, 51 anos, fantástico. E o nosso querido Jamelão, o DJ fez um destaque pro Jamelão? Não me deu nada. Você não te deu o papel, a programação, não? Hoje não. Ih, rapaz, então já era. Então tá bom, um abraço pro Jamelão, Lenilson Albuquerque também, Moraes do Acordeon, fantástico.
Nosso querido rapaz, lembra daquele tecladista que você gostou muito desse destaque que nós fizemos? Quem era esse tecladista? É Walter Vanderlei. Até eu perguntei porque ele foi para os Estados Unidos, né? E me parece que de lá nunca mais voltou. Engrandeceu, com certeza. Você vê que o som dele é inigualável. Inigualável, né? Inigualável. Também teve o Álvaro Sardinha também, né? Fez 98 anos. E no dia 13, então, Furtado, vamos ter que correr um pouquinho aqui agora, né? Dia 13, nós temos um destaque aí também importante, não é verdade? É verdade, olha só, companheiro. Que o atual golpista está querendo voltar. Isso. E aquilo que a gente estava falando, no dia 13 foi a princesa Isabel, deu o caso da alforria, né? Infelizmente ainda acontecia a escravidão no Brasil, e foi o último país a libertar os escravos. E hoje, né, depois de tantos e tantos anos, né, depois dessa grande conquista dos trabalhadores escravos, que naquela época existia, hoje eles querem fazer pior, né? Eles querem escravizar, querem massificar. Mas uma escravidão moderna, né? É uma escravidão moderna, que infelizmente, se não houver um posicionamento da sociedade aí, isso realmente vai acontecer, tirando o direito, que a gente sempre fala, né, companheiro? Você faz até umas brincadeiras, dizendo que as empresas, elas não dão benesses. Tudo que é dado são conquistas dos trabalhadores, que agora, essas mentes maléficas, né? Mente só pode ser maléfica. Aquilo que a gente falava do Tiradentes, hoje é uma realidade camuflada, e querem tirar, querem massificar, querem levar o trabalhador ao desespero total. Companheiro. Legal. No dia 13 também mandamos um grande abraço para os moradores do Meia. Né? O Meia é um bairro chique, um bairro bacana, né? Tinha um programa que dizia Meia é uma cidade. Né? Rapaz, então um grande abraço para o nosso companheiro do Meia. No dia 14, Furtado, no dia 14, que foi domingo, né? Foi domingo. Tem uma senhorinha que fez aniversário também, que é o seguinte, rapaz, é uma data comemorativa em que se homenageia a rainha do lar, Furtado, tá certo? A mãe e também a maternidade. Em alguns países é comemorado no segundo domingo do mês de maio, por exemplo, no Brasil, na Irlanda, né? Em Portugal é comemorado no primeiro domingo do mês de maio. E essa origem, Furtado, é uma origem meio antiga. Nós temos que fazer esse destaque para a mamãe, porque, né, a mamãe merece. Essa origem, essa comemoração do Dia das Mães, ela é mitológica. Na Grécia Antiga, Furtado, a entrada da primavera, ela era festejada em honra de Rhea, né, a mãe dos deuses. A Enciclopédia Britânica, por exemplo, diz, abre aspas, uma festividade derivada do costume de adorar a mãe, lá na antiga Grécia. A adoração formal da mãe, com cerimônias para Cibele ou Rhea, a grande mãe dos deuses, era realizada nos idos de março, em toda a Ásia Menor. Nos Estados Unidos, por exemplo, as primeiras sugestões em prol da criação de uma data para a celebração das mães foi dada pela ativista Ana Maria Rives Jarvis, que fundou em 1858 os Mother Day Work, interessante, clubes, com o objetivo de diminuir a mortalidade de crianças em família de trabalhadores. Olha só, Jarvis, então, ela organiza em 1865 a Mother Friendship Days, que era o dia de amizade para as mães, para melhorar as condições dos feridos na Guerra de Secessão, que assolou os Estados Unidos no período. E em 1870, a escritora Julia Ward Howe, autora do hino de Batalha da República, publicou o manifesto Mother Day Proclamation, pedindo a paz e desarmamento depois da Guerra de Secessão. Então, esse Dia das Mães ele é rodeado, né, de vários fatos relevantes e significativos. Tudo isso aí tem um link lá no site professorivanluiz.com.br. E no dia 14, também em 1948, quando eu nasci, né, foi criado um estado que
o voto brasileiro foi fundamental, né, Furtado? Foi criado o Estado de Israel e foi um brasileiro que estava lá. Exatamente, voto decisivo. Quer E dizer, aí, Furtado? 48, então é a data Da minha específica idade, minha idade, sou de 48. Apesar que, Não parece não, né? Pô, conservadíssimo, né? É Pensei verdade. que fosse de 1918. Isso. A vida que segue. E no dia 15, então, em 2016, nós demos adeus ao Calbi Peixoto, né? Vamos ter que correr agora realmente está pegando aqui. Que ele nasceu, sabe onde? Lá em Niterói. Niterói. No bairro de Santa Rosa. Santa Rosa. Tá vendo? É. Bacana, né? Então, vamos correr mais um pouquinho então. Lá no site tem mais detalhes. Em 1999, Furtado, nós demos um adeus a Milton Banana. Rapaz, uma pena que... Milton Banana Trio. Exatamente. Milton Banana Trio. Uma pena que não ter passado pro DJ. Isso aí, que nessa correria doida, né? Bota o nome dele no livro. Né? Tá lá, Milton Banana Trio. E em 1928, no dia 15, nascia Antônio Fernandes de Souza Furtado. Sabe quem era esse Antônio? Antônio Sete Cordas, aí. Antônio Sete Cordas. Compositor, violinista, nasceu no interior do Rio Grande do Norte. Interessante que ele ainda criança, ele veio residir foi residir na cidade de Natal, né? E ele foi o primeiro divulgador do violão de 7 cordas no Rio Grande do Norte. Olha que interessante. E esse instrumento que ele aprendeu a tocar com Dino 7 cordas, aí. E residiu durante algum tempo aqui no Rio de Janeiro. Em 1940, então, no dia 15, nascia Oscar Castro Neves. Esse também é bom. Impressionante. No dia 16, nós comemoramos o dia do Gari. E o Gari deu um exemplo aqui, se lembra? Deu. O Gari deu um exemplo fantástico. E outra coisa, além desse exemplo, hoje estava nos jornais dizendo o seguinte, que a maior satisfação do Gari seria fazer uma limpeza. A corrupção, tirar a corrupção e a pobreza. Caramba, interessante, né? Fantástico. Isso aí, dizer aos garis que sem eles a cidade para, com certeza. É verdade. Então, nesse dia 16 tem vários destaques lá no site, né? Que a pessoa que quiser saber mais está lá. Mas teve um destaque interessante que foi o Birani. O Birani fez 77 anos agora, dia 16. E ele também cantor, compositor, instrumentista e tal. E ele é um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal. É fácil? É ao lado de quem? Ao lado de Jorge Aragão, Almig Neto, Sereno, Arlindo Cruz e Bira Presidente, né? Vamos correr mais um pouquinho. Em 1923, então, nascia Vassourinha. Vassourinha, tá vendo? Que bacana. Que nos deixou em 3 de agosto de 1942. E no dia 16 ainda, rapaz, a produção fez um destaque interessante com relação à Vó Maria. Vó Maria, Furtado. Vó Maria foi cantora, compositora. Ela foi levada ainda criança para o Rio de Janeiro por uma família amiga dos seus pais, que passaram a morar com ela até 20 anos. Não vai dar tempo, no Grajaú. Rapaz, essa história é fantástica. Vocês podem acessar o site professorivanluiz.com.br que vocês vão ver a história de Vó Maria. Uma história muito bonita, né? E vamos então ter que daqui a pouquinho... Então, tem um minuto. Só tem um minutinho só. Então, nesse minuto, nós vamos falar o seguinte, que os nossos companheiros aí de idade não parem de manter o cérebro em forma. Uma matéria muito interessante do jornal O Dia, no dia 16 de abril, né? Então, nós não dá tempo mais, mas vai ficar aqui para o próximo programa, porque realmente nós tivemos que correr um pouquinho. E, Furtado, eu quero me despedir, né, da companheirada, desejando aí uma grande semana, grandes lutas, que amanhã vamos ter 2 reuniões importantíssimas. E, Furtado, você tem aquela frase célebre, né? Estaremos aqui na próxima terça-feira, se assim permitir, o grande arquiteto do universo. E a gente espera que sim. Valeu.
Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Setor Privado Mobilizado. aqui na Rádio Petroleira. Questão de soberania. Sonar Canal com apoio técnico do Castelinho DJ. Estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 19h30. Aqui música, informação e prestação de serviços. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá! Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, você